Meus caros amigos, boa noite. Desculpe o atraso, deveríamos ter começado às 21h. São os desafios da tecnologia. Se prepara tudo e na hora dá errado. É isto mesmo. Mas é uma satisfação estar mais uma vez conversando com você. Conversando sobre nossa fé, sobre nossa esperança comum. Antes de falarmos sobre o tema a que me proponho hoje apresentar, que é a Eucaristia, gostaria somente de mostrar aqueles livros de que já havíamos falado e que colocamos no site à disposição para que as pessoas que se interessem por eles possam adquirir. Primeiro, o livro sobre escatologia, um mini curso completo sobre o fim do mundo, escatologia, e explicando bem do que se trata, sobre o fim do mundo. De um modo bem simples, despretensioso, eu procuro abordar os vários temas ligados à escatologia cristã. A morte, o juízo final, a ressurreição, a questão da reencarnação, a questão do juízo particular e do juízo universal, a questão do purgatório. Então, você aqui tem um tratadozinho completo, todo segundo a fé católica, isso eu garanto. E também todo baseado na Sagrada Escritura. Depois, o outro livro, chamado Unidos em Cristo. São alguns textos para pensar e rezar. Todos esses textos aqui foram retirados, selecionados, a partir dos meus escritos na internet. Eu não tenho tempo, como bispo, de preparar um livro com um aparato bibliográfico, com notas de rodapé. Realmente não tenho como fazer isso. Mas também para que as pessoas que pedem tanto que eu escreva algo não fiquem sem uma resposta, a gente decidiu ir lançando aos pouquinhos, de modo despretensioso, essas coletâneas de escritos. Vocês podem adquiri-los através do site dohenrique.com.br. Tudo isso, eu espero que, com o que a gente apurar da venda desses livros, eu possa ajudar algumas realidades aqui da minha diocese. Bom, era isso para começar que eu queria dizer para você. E agora vamos falar um pouco sobre a Eucaristia. Ontem nós celebramos a solenidade do corpo e do sangue do Senhor. E aí a igreja quis proclamar a sua fé inabalável na presença real do Cristo Senhor, imolado e ressuscitado como está no céu, nas aparências do pão e do vinho. Aparência em latim se diz specie. Então, Cristo está debaixo da aparência do pão e do vinho. Ali não há mais nada de pão, ali não há mais nada de vinho, mas o corpo e o sangue do Senhor, dado amorosamente, para que nós, alimentando-nos dele, alimentemo-nos da vida divina, da vida eterna, que é o próprio Espírito Santo, que enche, que permeia, que empapa, me permita dizer assim, aquele pão que não é pão e aquele vinho que não é vinho. Então, nós proclamamos a nossa fé total na palavra de Jesus, porque ele disse, isto é o meu corpo, isto é o meu sangue, a minha carne é verdadeiramente comida, o meu sangue é verdadeiramente bebida. Eis aí a nossa fé. Esse momento, essa hora de conversa sobre a Eucaristia é aberta para o diálogo, é aberta para que você faça as suas perguntas. Então, eu vou aqui falando, mas vocês podem fazer as perguntas e o Guto vai me aqui passando para que eu vá respondendo. Eu peço que as perguntas sejam dentro deste tema, para que a gente não fique difuso nem confuso naquilo que vai abordar. Outra oportunidade, a gente faz temas abertos, eu espero ter outras conversas, mas hoje é Eucaristia. Então, eu gostaria de provocá-los com algumas perguntas. Por que na Eucaristia Cristo escolheu pão e vinho? É que o pão e o vinho são os alimentos mais simples, mais corriqueiros daquela região, da bacia do Mediterrâneo, região onde estava a Terra Santa. O pão e o vinho são alimentos do rico e do pobre. O pão e o vinho significam o sustento de cada dia. O vinho significa também a alegria de quando o Messias viesse. Então, Cristo escolhe alimentos bem simples,
para deixar claro que ele quer ser o nosso alimento não das grandes ocasiões, mas o nosso alimento do dia a dia, de todos os momentos, nas grandes e nas pequenas ocasiões. E por que Cristo disse, isto é o meu corpo, isto é o meu sangue? É corpo, na Sagrada Escritura, significa a pessoa toda. A pessoa toda enquanto é frágil. A pessoa toda enquanto é limitada. Cristo, o Filho eterno do Pai, Deus verdadeiro, ao se fazer homem, ao se fazer um de nós em Maria Virgem, assumiu nossa fraqueza, não a fraqueza moral. Cristo não tem pecado, mas a nossa fraqueza criatural, a nossa limitação de criatura. Então, isto é o meu corpo, ou seja, tudo aquilo que eu tenho de humano, meus sonhos humanos, minha vida humana, minhas limitações criaturais humanas, eu oferto por vós. E por que Cristo diz é o meu sangue? Porque o sangue, na Escritura, simboliza a vida. O sangue derramado quer dizer a vida dada, a vida entregue. Então, isto é o meu sangue. Quer dizer, eu vos ofereço a minha vida que eu derramei por vós. O meu sangue que eu entreguei por vós. Eu vos dou minha vida, eu vos dou minha morte. Por isso, isto é o meu corpo, isto é o meu sangue. E por que numa ceia? Por que a missa é uma ceia? Ou melhor, a missa é o sacrifício de Cristo em forma de ceia. O que é a missa? É o sacrifício de Cristo. De que forma é celebrado o sacrifício? É celebrado na forma de uma ceia. O altar é uma mesa também. A mesa é uma mesa do banquete eucarístico. Então, mas por que numa ceia? Porque na Terra Santa, comer juntos quer dizer viver a mesma vida. Participar do mesmo alimento, comer do mesmo pão, quer dizer partilhar da mesma vida, já que o alimento é que sustenta, é que dá a vida, sustenta a nossa vida. Então veja como é bonito, Cristo se entregou totalmente por nós. Ele quer ser o amigo, a entrega, o alimento de todas as horas, por isso pão e vinho. Ele nos dá tudo, nos dá seu corpo, quer dizer, sua humanidade que recebeu de Maria Virgem, seus sonhos, seus planos, seu amor, tudo aquilo ele que amou com o coração humano, trabalhou com mãos humanas. Ele nos deu sua morte, o sangue derramado, a vida tirada, e numa ceia, ou seja, ele quer realmente partilhar conosco. Desejei ardentemente comer convosco esta Páscoa antes de morrer. Mas uma coisa também a gente pode perguntar, por que Cristo escolheu a imagem do corpo e do sangue? Vejam, da hóstia e do vinho. É que, lembrem, esse corpo, este pão, nos lembra a Páscoa dos judeus. Os judeus comiam o cordeiro pascal e os pães sem fermento. Esse pão sem fermento é a imagem do cordeiro pascal. Este pão sem fermento nós chamamos de hóstia. A palavra hóstia em latim quer dizer vítima. É a vítima pascal. Então, na hóstia, no pão eucarístico, nós recordamos a saída do Egito, a libertação do Egito. Já o vinho, o sangue derramado, nos lembra o cordeiro que foi morto e cujo sangue foi aspergido sobre o povo quando, ao pé do Monte Sinai, Deus selou a aliança com Israel. Moisés então toma o sangue do cordeiro, da aliança, coloca numa vasilha e asperge o povo. Este é o sangue da aliança que o Senhor fez convosco. Veja, a Páscoa é um todo. A Páscoa é a saída do Egito, o povo é liberto do Egito para prestar culto a Deus no Monte Sinai. O povo é liberto do Egito para aliança com o Senhor. Aquilo que Deus tinha dito ao faraó, pela boca de Moisés, deixa meu povo partir, olha a Páscoa, para prestar-me um culto no deserto, olha a aliança. Então, ali está o cordeiro pascal, o corpo, a vítima, a hóstia. Vejam, ali está o sangue da aliança, ali está o cálice, o vinho, o sangue derramado. Então, ficam essas primeiras ideias. Isso é a missa, o santo sacrifício da missa. É o símbolo, no sentido profundo da palavra símbolo. Quer dizer, a realidade que torna presente
aquilo que ela simboliza, né? O judeu chama de memorial. Veja, o símbolo do sacrifício pascal de Cristo. Cada vez que comemos deste pão, cada vez que bebemos deste cálice, anunciamos, quer dizer, tornamos presente a morte e a ressurreição do Senhor até que ele venha. Vamos ver as perguntas, se já tem alguma. Então, meus irmãos, hoje nós vamos fazer um pouco diferente. Enquanto isso, o Dom Henrique ele vai compartilhar no perfil Henrique Soares da Costa também essa transmissão através do Facebook. Mas aqui eu queria aproveitar, Dom Henrique, tem muita gente fazendo perguntas aqui. E eu quero aproveitar e mostrar para as pessoas que estão assistindo agora e que vão assistir depois algumas novidades, viu, Dom Henrique, que nós temos no site dohenrique.com.br. Essa semana nós postamos, vocês podem ver até aqui a nossa divulgação, o lançamento da pregação formativa sobre a Eucaristia. É um download que você pode fazer no site, é uma pregação de 60 minutos. Foi um lançamento especial para o dia de Corpus Christi, que foi ontem, tá certo? E você pode ter a oportunidade. Você vai lá, faz um pagamento, é um preço simbólico, e aí você pode fazer o download, tá certo? Também nós lançamos ontem a pregação O Espírito Santo Paráclito, também com Dom Henrique. Você pode ter a oportunidade de fazer o download dessa pregação. E uma novidade também, que graças a Deus muitas pessoas estão fazendo download, que são pregações para sacerdotes. O sacerdócio no Antigo Testamento, o sacerdócio no Novo Testamento e um sermão ao clero. Tá? Depois vocês vão lá, vão olhar tudo bem direitinho sobre os livros, do Henrique já falou, mas agora vamos continuar com as nossas perguntas, ou melhor, começar agora as perguntas depois das considerações do nosso bispo diocesano. Muita gente participando, graças a Deus. Vamos ver aqui. A primeira pergunta vai ser do Washington Domenico. Ele pergunta o seguinte: Dom Henrique, quanto tempo dura a presença real de Cristo em nós quando comungamos? E os teólogos discutiam isso e não sei com base em que chegaram a dizer que era 20 minutos. Esqueça, tem nada de 20 minutos. Vamos compreender. Cristo está realmente presente na aparência do pão e na aparência do vinho, na espécie do pão e na espécie do vinho, enquanto houver aparência de pão e de vinho. Desapareceu a aparência, desaparece a presença sacramental de Cristo. Desaparece. Então, vou logo dizendo, Cristo sacramentalmente nunca chegou no seu estômago, Washington. Não chega lá. Seu estômago não é sacrário. Assim que você comunga, que você mastiga a aparência do pão e engole a aparência do vinho, desaparece a presença sacramental de Cristo. O que ficou então? Lembre, esse Cristo é cheio de Espírito Santo. O Espírito é a vida do eterno. O Espírito é a vida eterna. O Espírito é a vida divina que diviniza a nossa vida. Jesus diz, quem come a minha carne, quem bebe meu sangue, come, recebe a vida eterna. Então, assim que você recebe o Cristo, na aparência do pão, e você engoliu o pão, desaparece a presença sacramental. Fica a graça, o Espírito de Cristo em você. Você recebe uma dose de Espírito Santo. Espírito que lhe dá as atitudes de Cristo, os sentimentos de Cristo, a vida eterna de Cristo, a ressurreição de Cristo. É para isso que a gente comunga, para receber o Espírito de Cristo, que é Senhor que dá a vida, que diviniza, que nos prepara para a vida eterna de Cristo. Então, espero que tenha ficado bem compreendido isso. Então, enquanto durar a aparência do pão, enquanto durar a aparência do vinho, Cristo está sacramentalmente presente. O Yuri Maria pergunta, Dom Henrique, o Pai e o Espírito Santo também estão presentes na Eucaristia? Por concomitância. Veja, onde está uma pessoa da Trindade, estão as outras duas. Certo? Cristo está presente na Eucaristia em corpo, alma, sangue e divindade. A divindade é indivisível. Há um só Deus. Deus é totalmente simples. Então, pessoalmente, só está o Filho, pleno de Espírito Santo,
vejam, mas é o Filho do Pai. Então, a Trindade, de um certo modo, está presente, mas pessoalmente é Cristo quem está presente na Eucaristia. Muito bom. Próxima pergunta, vamos continuando. A gente já quer agradecer a participação das pessoas, muita gente participando, graças a Deus. Dom Henrique, o bispo da minha diocese proibiu a comunhão de joelhos. O que é que eu faço? Comungue em pé, não é? O que eu aconselho, veja, é que o bispo é o moderador da liturgia na sua diocese, né? É verdade que a norma do direito canônico dá ao fiel o direito de comungar de joelho, dá o direito, né? E comungar na boca ou na mão, isso é a lei para toda a igreja. Agora, se o seu bispo fez isso, ele deve ter os motivos dele. Talvez, não sei, talvez ele tenha observado que um grupo estava comungando de joelhos, fazendo disso uma bandeira, tá certo? De crítica a outros, ou condenando o Concílio Vaticano II, não sei. Então, eu não posso julgar um irmão bispo sem saber de perto a situação. O que eu digo é isto: se ele proibiu, a Eucaristia é o sacramento da unidade. O presidente, o celebrante por excelência da Eucaristia é o bispo. São Cipriano de Cartago dizia que quem ergue um altar contra o altar do bispo, ergue um altar a Satanás. A ideia é mais ou menos esta. Então, se o seu bispo proibiu comungar de joelhos, e isso não é uma coisa que afete a fé, eu aconselho você a oferecer isso a Nosso Senhor. Você não é obrigado a concordar, mas deve obedecer. Porque senão, em outras coisas, cada um for fazer como quiser, e aí o bispo, com o seu ministério de unidade, já não conseguirá mais ser aquele que faz, presidindo, celebrando a Eucaristia, a unidade da Igreja Diocesana. Seria triste que a Eucaristia que o Senhor instituiu para fazer a unidade da Igreja, São Leão Magno dizia tão bonito: comei deste pão e não vos dividireis, bebei deste cálice e não vos desagregareis. E já pensou? Aquele que é o sacramento da unidade ser motivo de discórdia. Então eu peço que humildemente você esteja em comunhão com o seu bispo, porque o que ele está determinando, ainda que possa não ser de acordo com o que você pensa, não fere a fé católica. Agora são 9h28, estamos ao vivo, né? Hoje dia 16 de junho de 2017, graças a Deus, mais um dia que conseguimos fazer essa live, sempre com muito esforço, né, Dom Henrique, como o Dom Henrique fala, mas graças a Deus estamos aqui. Dom Henrique, eu gostaria de saber se é correto o padre não distribuir a comunhão e não proclamar o evangelho, pedir para um missionário ou proclamar ou fazer a homilia. Não, aí é tudo errado, não é? A norma é esta: quem prega é só um ministro ordenado, só pode pregar, só pode fazer a homilia o bispo, o presbítero ou o diácono. Isso é tradição antiga da igreja, antiquíssima, antiquíssima. Por exemplo, já no século II há textos sobre isso, de Orígenes e de outros autores eclesiásticos. Depois, então, em geral é o que preside que deve pregar, mesmo numa concelebração, em geral é o que preside. Mas o que preside pode delegar a um ministro ordenado, nunca um leigo ou religioso não ordenado. Quanto a distribuir a comunhão, mesmo numa concelebração, aquele que preside tem a obrigação de distribuir a comunhão. Porque são os 4 gestos de Cristo. Ele tomou o pão, é o momento da apresentação das ofertas. É o que preside que toma o pão. Ele deu graças, veja, é o que preside que pronuncia a oração eucarística. Os concelebrantes pronunciam partes, mas o eixo da recitação da oração eucarística é aquele que preside. Então ele tomou o pão, ele deu graças, ele partiu. O que preside é quem começa a fracionar o pão eucarístico. Ele deu aos seus discípulos, é o momento da comunhão. Então aquele que está presidindo, seja padre, seja bispo, tem a obrigação de distribuir a comunhão. Aí ajudado, primeiro, pelos diáconos e presbíteros,
e depois pelos leigos, se ainda for necessário, leigos para distribuírem. Os ministros extraordinários da comunhão eucarística. Veja, a regra da liturgia é essa, cada um fazer tudo e somente aquilo que lhe compete. Quando se faz essa confusão, se mostra que quem fez a confusão não compreendeu o sentido nem da liturgia e tem problemas em compreender a eclesiologia, o sentido da igreja. A liturgia não é minha, não é sua, a liturgia é da igreja. Então a gente não pode manipulá-la. Não pode. Então essa é a regra. Muito bom. Uma curiosidade aqui. A Lene Vasconcelos diz boa noite e pede um abraço, que está no Japão, acompanhando a nossa transmissão. Bom dia. Bom dia, né, Henrique? Impressionante. Vamos lá. Próxima pergunta. O Licurgo Sombra, um abraço para o Licurgo, eu conheço, um abraço. Dom Henrique, na adoração, podemos realizar pregação para os fiéis da palavra de Deus? Ou devemos estar diante de Jesus com os olhos fitos, a adoração toda? Isso a gente vê em alguns vídeos, né, isso acontecendo. Se a pregação for discreta, né, quase é a meia voz. Se não for dando as costas para o Santíssimo, se a pregação for mais uma palavra para animar e sustentar a oração, e não tomar o tempo todo, então pode. Veja, quase não é uma pregação. Essa palavra pregação aqui não é boa. Seria uma meditação para ajudar os irmãos a aprofundar sua contemplação e adoração do mistério. Quer ver uma coisa que é uma presepada? Termina a comunhão, está todo mundo quieto, rezando, em silêncio. Aí um gaiato pega o microfone e diz, agora vamos fazer silêncio. Mas todo mundo estava em silêncio. Agora vamos nos colocar diante de Nosso Senhor. Mas estavam colocados diante de Nosso Senhor. Esse é que está atrapalhando. Então, cuidado. Diante do Santíssimo, o silêncio, o canto, a oração são as melhores atitudes. A pregação propriamente não é pregação. É uma breve e discreta e humilde meditação para motivar e ajudar os irmãos a adorar o Senhor, e se for necessário, se for conveniente. Para Deus, até o silêncio é louvor, e o silêncio é o louvor mais elevado. Muito bom. Continuando, duas perguntas que vão contemplar aquilo que o Edson Faria Leão Júnior e o Igor Moraes querem saber. Se eu estou apenas em pecado venial, posso comungar mesmo sem me confessar, pedindo perdão no ato penitencial da missa? E em quais pecados devemos, ou melhor, quais os pecados nos fazem abster da Eucaristia, e se comungar sobre esses pecados é um sacrilégio? Olha, vamos primeiro entender um pouquinho o pecado. Eu peço a vocês que não compreendam o pecado primeiro como uma coisa, tabelando o pecado. É mortal, mortalzão, mortalzinho, venial. Não. Pecado é a ruptura de uma relação de amor com alguém que me ama infinitamente, incondicionalmente. Pecado é um não que eu dou a alguém que me ama. Veja, o pecado é uma ruptura de uma relação de amor, de confiança, de entrega. O pecado é um ato de ingratidão. Então, quanto mais esse ato for consciente, e que eu podia evitar e não evitei, deveria ter lutado e não lutei, mas esse pecado é grave. Mas esse não é profundo. E quanto mais a matéria em si também for grave. Uma coisa é eu me aborrecer com um irmão e dizer uma palavra dura, ou manifestar uma impaciência descaridosa, ou outra coisa é levantar uma calúnia grave, uma ofensa séria, fazer um mal grande. Então, claro que os pecados têm uma gradação, que envolve a liberdade, envolve a consciência que eu tenho, envolve se eu lutei ou não, e envolve em si a matéria, se foi grave ou não. Bom, a tradição chama de pecado venial os pecados mais leves, pecados por fraqueza, né? Não por malícia. Esses pecados, um ato de penitência, uma contrição, o pedido de perdão antes, no ato penitencial, o arrependimento sincero, você já pode comungar. Pode sim, não tem problema nenhum. Quando você for se confessar, você coloca de modo, de modo claro que cometeu esse pecado.
Pois bem, mas pode comungar. Agora, quando o pecado realmente é grave, em matéria grave, e você, ou então você não se esforçou o suficiente para combatê-lo, aí sim, você não deve comungar. Por quê? Porque a comunhão exprime, a comunhão expressa comunhão. Está em comunhão com o Senhor. E você, com o seu não, rompeu aquela comunhão. Então é preciso, né, e essa comunhão que você rompe não é só com o Senhor, é com a sua igreja. Então, é interessante, porque Cristo é cabeça do corpo que é a igreja. O Cristo e a igreja são inseparáveis. Então é preciso o perdão sacramental. Atenção, o perdão sacramental do Senhor e da sua igreja. Da cabeça, o Cristo, e do corpo, que é a igreja. Por isso, o ministro sagrado, ele age em nome de Cristo e age em nome da igreja, reintegrando aquela comunhão que foi rompida pelo pecado. Então, uma pessoa que comunga em estado de pecado grave, ela está mentindo contra a Eucaristia. Tá certo? Ela está comungando sem estar em comunhão. A comunhão dela com Cristo está truncada e a comunhão com a igreja está truncada. Porque uma coisa que às vezes a gente não pensa muito é o seguinte: quando há uma ruptura numa relação, é preciso não somente um arrependimento, mas é preciso uma reparação. É preciso um pedido de desculpa. É preciso refazer o tecido dessa comunhão. Então, ainda que no meu coração eu sinta o arrependimento, ainda que eu peça perdão ao Senhor, é preciso exprimir isso concretamente. Esse pedido de perdão no sacramento e receber concretamente no sacramento, veja, de um modo concreto, como o Senhor estabeleceu esse pedido de perdão. Então, procure não comungar estando em pecado grave. 9h37. Vamos continuando. Mais uma curiosidade aqui. O padre Marcos Ferreira Leite, na Alemanha, está acompanhando. Padre Marcos. Padre Marcos, como vai Colônia? Eu estive lá com ele agora. Estou vivo, está vendo, Padre Marcos? Dom Henrique, sou de Jundiaí, São Paulo. Minha pergunta é no caso de quem faz somente a comunhão espiritual. O que dizer para os casais de segunda união, os que fazem a comunhão espiritual na Santa Missa? Olha, a comunhão espiritual é uma comunhão devocional. Claro que não é o ideal, não é? Nosso Senhor institui a Eucaristia, é bem concreto, é comer a carne dele, é beber o sangue dele. Veja, é algo concreto. Para isso o Senhor se fez matéria, o Senhor se fez carne, o Senhor se fez concreto. Então a comunhão no sentido pleno, sacramental, é a comunhão no corpo e no sangue do Senhor. Cristo está todo na aparência do pão, Cristo está todo na aparência do vinho. Mas, havendo uma impossibilidade real da comunhão sacramental, a comunhão espiritual, claro que tem valor. Por quê? Porque nós todos somos membros uns dos outros em Cristo. Nós somos membros do corpo de Cristo. E você, unindo-se a Cristo espiritualmente pelo desejo, Senhor, eu te desejo tanto receber, e agora não posso, por algum motivo. Então, pelo meu desejo, eu te peço que a tua graça, poderosa, onipotente, supra esta impossibilidade. E assim tu venhas a mim com a tua graça. Mesmo porque tem uma coisa bonita, que o Papa Bento, ainda quando era cardeal Ratzinger, recordava. Como nós em Cristo somos membros uns dos outros, a comunhão sacramental dos irmãos serve para mim também. Serve para mim. Veja, toda alma que se eleva, eleva o mundo. Então todo aquele que comunga fortalece o corpo todo. Um membro que comunga é fortalecido e fortalece os outros membros. Então a comunhão espiritual tem o seu valor, sim. Sobretudo para aqueles que se acham impossibilitados de recebê-la sacramentalmente, como os casais que estão numa situação irregular e outras situações irregulares que podem acontecer na nossa vida. O que é bonito é que, diante dessas atitudes, a gente não haja com soberba. Eu tenho direito. Não, ninguém tem direito. Eu não tenho direito. Eu não tenho direito de ser cristão. Eu não tenho direito de ser bispo. Eu não tenho direito a nada. Tudo é graça de Deus. Tudo é graça de Deus.
é dom. Veja, então, encare como graça de Deus. E saiba, se a gente, por algum motivo, não pode receber o sacramento, mas o deseja de todo o coração, o Senhor, com a graça dele, pode vir a mim. Então, lembre, não é? Aqueles que não podem comungar, na hora da comunhão, se ajoelham e pedem ao Senhor que venha ao seu coração, são um alerta para os que vão comungar, para que não vão para a comunhão em vão, não vão para a comunhão de brincadeira, não vão para a comunhão com o chiclete na boca, não vão para a comunhão de qualquer jeito, como quem vai pegar um biscoitinho. E aqueles que comungam são para os que não vão comungar também uma esperança e uma certeza, que eles comungando fortalece os membros que não podem comungar sacramentalmente. Isso é a comunhão dos santos. E nós dizemos, creio na comunhão dos santos. Essa é a fé da igreja. Essa é a doutrina serena, forte e verdadeira da nossa Mãe Católica. Muitas perguntas vêm chegando. Um abraço para o Paulo Marcelo Tortola, em Milão. Do Henrique hoje acompanhando a gente. Tórtola, mas Tórtola, perdão. Deve ser, não sei. Deve ser, né? Vamos lá. Muita gente perguntando, tem a ver com a Eucaristia, mas é mais uma questão de liturgia, mas por ter muitas pessoas perguntando, eu vou falar com o Dom sobre isso. O que é que o senhor acha, o que é que se falar do uso do véu na Santa Missa, Dom Henrique? Eu falei sobre isso da outra vez. O pessoal pergunta muito aqui. O senhor pode ser pode ser mais sucinto dessa vez, não? Olha, o que eu posso dizer é um direito do povo de Deus. Né? Se alguém acha, quer dizer, as mulheres, né, que devem, que querem usar véu, não vejo porquê. Essas coisas eu só gostaria que não fosse por ideologia, que fosse uma bandeira ideológica contra alguma coisa ou a favor de alguma coisa. Que também não seja folclore. Por exemplo, na minha diocese de Palmares, eu nunca vi as mulheres usando véu. Nunca vi. Se usarem, veja, a mim não me ofende em nada. É um direito. Tá certo? Antigamente era obrigatório. Hoje não é obrigatório, mas não é proibido. Eu gosto muito de respeitar o que é direito do povo de Deus. Eu não posso tirar os direitos do povo de Deus. Agora, eu só espero que não seja folclore, eu só espero que não seja por bandeira ideológica, eu só espero que não seja por um saudosismo, tá certo? Veja, saudade do passado é negativo, porque Nosso Senhor nos espera no futuro e quer a nossa fidelidade no presente. Agora, saudade da eternidade, saudade de Deus é bom. Então, se usa como modo de dizer que ama Nosso Senhor, se usa como modo de exprimir a saudade de Deus, não vejo problema. Agora, se usa com um saudosismo do passado ou como uma bandeira ideológica, aí não seria bom, está certo? Porque, olha, uma coisa é muito importante compreender. O cristão deve ser cristão nos dias de hoje. Não no ontem e nem no amanhã, nos dias de hoje. Porque Nosso Senhor nos espera hoje, espera a minha fidelidade hoje. Como diz a carta aos Hebreus, animai-vos uns aos outros, dia após dia, enquanto ainda se disser hoje. Hoje, se ouvirdes a sua voz, não endureçais os vossos corações. É hoje que o Senhor vem ao meu encontro. Então, a mim, como bispo, eu sempre pensei assim, o que me interessa é ver o povo de Deus amando Nosso Senhor e querendo ir para Ele. Isso é que importa. Se uma ou outra manifestação são nesse sentido, tudo bem. Uma outra coisa também que é importante a gente compreender é que hoje o cristão está no mundo sem ser do mundo. O cristão deve ter um comportamento diferente do mundo. Diferente nas nossas escolhas. Por exemplo, se namora de um modo diferente do mundo. O cristão no seu trabalho é diferente do mundo porque é honesto. Porque procura ser pontual, ser assíduo, porque procura ser competente, porque procura fazer bem seu trabalho, porque procura ser aplicado nos estudos, porque nas suas relações de amizade é criativo, é alegre, é fiel, é decente. Então aqui está a novidade do cristão. Claro, também no seu modo de vestir, né? O cristão é mais discreto, o cristão é mais despreendido no seu modo de relacionar-se com os bens materiais. O cristão deve ser mais parcimonioso.
no modo de viver a afetividade, a sexualidade, o cristão deve ser casto. Agora, tudo isso de um modo natural. Natural para um cristão. E o modo natural do cristão é sobrenatural, porque é guiado pelo Espírito de Cristo, mas sem afetação e sem aquele ranço de fechamento para os outros, de fechamento para o mundo. A palavra mundo, a gente tem que ter cuidado com ela, porque mundo pode significar a criação, e aí é bom, a criação de Deus é boa. Deus amou tanto o mundo que enviou o seu Filho. E mundo pode significar o que para São Paulo ele chama de carne, o pecado, o fechamento para Deus. E aí isso deve ser evitado. Então, mas o mundo, naquilo que tem de bom, o cristão não deve se fechar de modo algum. Pelo contrário, deve ser sal da terra e luz do mundo. A Aristânia Lopes Sobral pergunta: Dom Henrique, o padre em pecado grave ou mortal, na hora da consagração, acontece a transubstanciação? Plenamente, porque quem celebra é Cristo. O padre faz as vezes de Cristo. Santo Agostinho explicou isso muito bem na luta dele contra os donatistas, no século V. Os donatistas eles negavam, eram muito puritanos, e negavam que os sacramentos tivessem valor quando administrado por um padre em pecado grave, um ministro em pecado grave. Mas só que o sujeito do sacramento é Cristo quem celebra. Então, em nada, o pecado do padre atinge o valor do sacramento. Atinge o padre, que está celebrando indignamente, está celebrando numa situação contraditória. O atinge como pessoa, né? E pode atingir também a eficácia naquilo que depende dele. Por exemplo, a pregação. Um padre frio de coração provavelmente pregará de um modo mais frio, né? Provavelmente, às vezes, né? Não. Mas em si, a questão do sacramento em nada é prejudicado. Thalita Mariotte Corrente. Dom Henrique, eu posso comungar com intenção de uma outra pessoa, ou pedir para o meu anjo da guarda que leve a Eucaristia para determinada pessoa? Eu nunca ouvi sobre isso, mas o senhor deve ter escutado. Não, é você que comunga. Agora, na sua comunhão, você pode rezar por quem você quiser. Você está unido ao Senhor, unida sacramentalmente ao Senhor, né? Veja, a comunhão ela é algo material, por isso é sacramental. Os sacramentos têm matéria, eles entram no concreto da nossa vida. Então, por exemplo, essa imagem é interessante, um anjo levar a comunhão. Não. A comunhão é concreta, é ali o corpo do Senhor. Agora, ali você reza pelo mundo inteiro. Aliás, toda a missa é pelo mundo inteiro. Pelos vivos e defuntos, pelos católicos e não católicos, pelos crentes e descrentes, pelos próximos e pelos distantes. É o grande exercício do povo sacerdotal, né? A igreja, que é o povo sacerdotal, o corpo de Cristo, unido à sua cabeça, o Cristo. Naquela bela expressão de Santo Agostinho, Christus totus, o Cristo total, o Filho, que no Espírito eterno, Hebreus, tá certo? Lá na carta aos Hebreus, se não me engano, 9,14, isso. Hebreus 9,14, o Filho que no Espírito eterno se oferece ao Pai. Então, e nós participamos desse momento como povo sacerdotal, como corpo de Cristo e membros desse corpo. Vamos continuando, agora são 9h49, como passa rápido. Dom, eu queria que o senhor mandasse um abraço. É impressionante a quantidade de padres assistindo nesse momento. Fico feliz porque eu tenho muito amor pelos padres, tenho orgulho de ter sido padre secular. Às vezes as pessoas dizem, o senhor não é mais padre não? Não, eu sou bispo, eu sou sacerdote, não é? O episcopado e o presbiterado são graus sacerdotais. Então sou sacerdote, mas não sou mais padre. Bispo não é um padre de mitra, é outra coisa, né? Então o sacramento da ordem nos seus 3 graus. O primeiro grau, o episcopado. Não é o diaconato, hein? É o episcopado. O segundo grau, o presbiterado. O terceiro grau, o diaconato. Os 2 primeiros graus são sacerdotais. Então, o bispo tem o primeiro grau da ordem sacerdotal,
O presbítero tem o 2º grau da ordem sacerdotal. O diaconato tem a ordem, mas não sacerdotal. Então, eu tenho maior carinho, maior respeito. E como sei valorizar o ministério sacerdotal? De modo que fico feliz de tê-los aqui, queridos padres. O Tiago Aragão, qual a fundamentação para comungar uma única vez? O Tiago, lá de Recife. A fundamentação para comungar uma vez ao dia. Eu conheço o Tiago. O Tiago quer comungar mais de uma vez. Não pode comungar até 2, Tiago. Até 2. Não pode mais de 2, que é para o povo não chamar de papa hóstia. Entende? Veja, a igreja quer apenas... A igreja é precavida. Ela cuida para que a gente não caia nos excessos. Então, como pode ter gente que vire fanático por comungar e que comece por devoção e devoções tortas a comungar? Na Idade Média existiam algumas devoções supersticiosas. Por exemplo, acreditar que se eu visse a hóstia naquele dia eu não morreria. Está vendo? Que se eu, naquele dia, enquanto eu estivesse na missa, não poderia adoecer, pegar doença alguma. Então, coisas assim meio malucas. E a igreja, para prevenir, né, para evitar comportamentos que deturpem o sentido da Eucaristia, quando falei Eucaristia, da missa e da comunhão eucarística, a igreja dá normas. Então, o fiel pode comungar até 2 vezes. Se ele for a 2 missas, pode comungar. Mais de 2, aí não. Basta 2 mesmo. Dom Henrique, Gabriel Teixeira pergunta sobre o ostensório em formato da Virgem Maria. Qual a opinião sobre isso? Pode haver confusão no sentido do Santíssimo Sacramento? Olha, a gente tem que ter cuidado. Nem tudo que inventam esses artistas é aceitável. Não, o ostensório ele tem uma forma mais ou menos padronizada. Tá certo? O lugar, veja, onde se coloca a hóstia, né, na luneta, e algo que lembra raios saindo, para recordar a vida divina que brota da Eucaristia. Às vezes esses raios em forma de cruz. Pronto. Então, a gente deve evitar moda eclesiástica. Não existe moda eclesiástica. Nem existe moda litúrgica. Bom gosto na liturgia, o que é para nosso Senhor. Bom gosto. Mas sem moda e, pior ainda, sem modismo. Então, isso sim, para que a gente não tire o foco. O foco é Cristo, não é o celebrante, não é para exibição do celebrante, de jeito nenhum. Não é? A beleza da liturgia é porque em cada Eucaristia torna-se presente o céu. Aquilo que o Apocalipse mostra, o Cordeiro de pé como que imolado diante do Pai, oferecendo-se sacerdotalmente, colocando diante do Pai o seu sacrifício, agora glorioso. É isso que se torna presente no altar. Bendito que vem, o Cristo imolado e ressuscitado, que vem do céu, em nome do Senhor, e se coloca sobre o altar. Então o céu desce, para que a gente, comungando as coisas do céu, suba, a terra suba. Então esse é o sentido da Eucaristia, um mistério de divinização. É o sacrifício de Cristo presente no altar para que a gente participe da oferta dele. O sacrifício de Cristo se torna sacrifício da igreja pelo mundo inteiro. O resto, não é? O que passa disso, o que desvia disso, a gente deve evitar. Denilson Silva pergunta assim: Dom Henrique, na ausência da Igreja Católica Romana, pode-se comungar em outra igreja? Quais são? Se pode, veja, primeiro, o que é que nós chamamos de igreja? Agora o que eu vou falar é do ponto de vista teológico, está certo? Para existir igreja, é preciso que exista o episcopado, no sentido pleno, o episcopado dentro da sucessão apostólica, e a Eucaristia plena. Sem episcopado e Eucaristia plena, não há igreja. Há comunidades eclesiais. Então, do ponto de vista teológico, igreja é a Igreja Católica, tá certo? As igrejas ortodoxas. Então, são igrejas. E aí, um católico, não tendo, naquela cidade onde ele está, não tendo uma igreja católica, ele pode comungar sim. Ele pode. Né? Numa dessas igrejas ortodoxas.
Já as comunidades eclesiais, que são nossos irmãos protestantes, não são igrejas no sentido teológico, porque nem tem a Eucaristia plena, nem tem o episcopado pleno na sucessão apostólica. Então, eles não podem ser chamados teologicamente de igrejas, mas de comunidades eclesiais. É assim que aparece em todos os documentos da Igreja Católica. Essa é a concepção tanto nossa, católicos, como os dos ortodoxos. A irmã Marta, ela pergunta: Dom Henrique, boa noite. Gostaria de saber qual seria o correto procedimento em relação à adoração ao Santíssimo Sacramento, antes ou após a Santa Missa? Ou os dois? Tanto faz, não é? Você pode ter, por exemplo, uma tarde na quinta-feira. É bem recomendável. Um dia ou uma tarde às quintas-feiras de adoração e, no fim, se recolhe a espécie eucarística e se celebra a Santa Missa. Ou, o contrário, se celebra a Santa Missa e ainda fica mais bonito. Se consagra uma hóstia naquela missa, que depois é deixada para exposição durante um tempo ou durante o dia todo. O que deve ficar claro é que mais importante do que a adoração é a missa. A Eucaristia não é a hóstia. A Eucaristia é a missa. A ação de graças, Eucaristeine, dar graças. A gente chama a hóstia de Eucaristia porque ela é o pão, a aparência do pão, que foi eucaristizado na linguagem de Santo Irineu, de Santo Irineu. Ou seja, sobre aquele pão e aquele vinho foram pronunciados a ação de graças. Então eles foram eucaristizados, eles estão cheios do Espírito de Cristo, a ponto de ser corpo e sangue de Cristo, cheios de vida eterna. O centro da igreja não é o sacrário, o centro da igreja é o altar. No sacrário fica a reserva eucarística, que até o final do primeiro milênio era reservado para os prisioneiros, para os doentes, e para quem não podia ir à missa. Mas o centro é o altar onde se celebra a Eucaristia. O altar é a imagem do próprio Cristo, por isso a gente faz reverência diante do altar, por isso o sacerdote beija o altar antes e depois da missa, por isso não se deve colocar nada sobre o altar estranho à celebração litúrgica. São 9h58, vamos continuando. Já agradecendo aqui inúmeras perguntas que chegam através do Facebook. Com certeza não vamos conseguir responder todas, mas é importante lembrar que ficam arquivadas para que a gente possa, numa outra oportunidade, numa entrevista. Tem uma pergunta um pouco provocante aqui, Dom Henrique, que é bom que o senhor explique. A irmã Flávia diz assim: Dom Henrique, no início do vídeo, o senhor falou que só existe presença eucarística enquanto existia a matéria do pão e do vinho. Mas como se explica o milagre de Lanciano, que já não tem mais a matéria do pão e do vinho? Bom, a pergunta já está na palavra, milagre. É uma exceção, né? É uma exceção. E não é a matéria, a aparência. Atenção que eu usei a palavra aparência, em latim specie, tá certo? Então, ali é um milagre. Exatamente por isso é milagre, não se explica. Nosso Senhor quis deixar esse sinal, está certo? É algo que foge o normal, a norma, o comum. Vamos continuando aqui as perguntas. Uma consideração, muitas pessoas colocaram sobre isso, mas, Dom Henrique, o que a igreja diz sobre partículas sem glúten? As pessoas que têm tolerância ao glúten, o que se pode falar em relação? Não, sim, é possível, não é? O importante, veja, é que seja pão. Que seja pão, que não seja descaracterizado o pão. É um pão sem glúten, mas é pão. Como pode ser, veja, os orientais celebram a missa com pão fermentado. Nós com pão sem fermento. O importante é que seja pão. O importante é isso, é que você pergunte, o que é isto? E a resposta seja, é pão de trigo. Então pode ser consagrado. O que é isto? Vinho de uva. Então pode ser consagrado. Está certo? Então, agora, é por isso que a igreja recomenda muito a pureza desses elementos. Para que fique claro que é pão, que é vinho. Pão de trigo e vinho de uva. O Marcílio pergunta: eu queria saber se durante a comunhão
porventura venha a acabar a Eucaristia, pode o sacerdote pegar o missal e fazer uma rápida consagração? Ele disse que sempre teve essa curiosidade. Não. Essa rápida consagração só pode ser possível se, vamos aqui dar um exemplo. Na Europa, aqui é menos, se consagra vinho branco. É muito comum, na Europa, tinto, é sempre o vinho branco. Imagine que o padre tenha errado e ao invés de colocar vinho, coloque água. Imagine. E na hora de comungar, já no final da missa, quando ele comunga o cálice, era água pura. E agora? Neste caso, ele deve colocar vinho no cálice, fazer a comíxio, a mistura do vinho e da água, e então, quer dizer, não é comíxio, desculpe, mas a mistura do vinho e da água, a comíxio é quando você mistura a partícula do pão consagrado no vinho consagrado. Mas então, fez ali, não é? Preparou o cálice e aí repete a narrativa da instituição da consagração do vinho. Do mesmo modo, ao fim da ceia, ele tomou o cálice. Pronto, aí sim, compreende? Só nesse caso é que ele faz essa consagração. Agora são 10 horas, nós vamos ficar até 10h10, não é, Henrique? Vai dar o desconto. Um desconto, pelo atraso, né? Um desconto pelo atraso. E vamos aqui para as últimas perguntas da nossa transmissão. Dom Henrique, deixa eu ver aqui, são muitas perguntas, muita gente perguntando aqui de todo jeito. Eu quero aproveitar aqui, Dom, eu vou pegar aqui a pergunta, também a quantidade de seminaristas que acompanham aqui a nossa live de uma forma especial. E queria que o senhor mandasse um abraço também para os seminaristas. Manda, eles sabem, eu quero bem a eles, rezo por eles. Vocês são a esperança da igreja. Agora, sejam decentes, se preparem de corpo inteiro, de coração inteiro, de afeto inteiro, de vida inteira para nosso Senhor. E vão servir bem a nosso Senhor, servindo bem ao povo de Deus, lavando os pés do povo de Deus, por amor de nosso Senhor Jesus Cristo. Deus os conserve e confirme na vocação. Godson Cardoso pergunta assim: Dom Henrique, o que o senhor diz das pessoas tocarem o ostensório nos momentos de adoração? É excessivo. Não é necessário. Veja, o padre, ao tocar o ostensório, ele deve usar o véu humeral, porque esse véu significa o respeito. Então não é preciso, está certo? Nosso Senhor já está ali, você pode estender as mãos, esse gesto é um gesto bonito. Agora, tocar, acariciar o ostensório, veja, não é a expressão de piedade típico da nossa Igreja Latina. A Igreja Latina, quer dizer, a Igreja Católica do Ocidente, porque existem as igrejas católicas, uma expressão do nosso rito latino. E a gente deve se esforçar para, mesmo com a sensibilidade nossa de brasileiros, mas respeitar a índole do rito latino. Está certo? Então, é excessivo, não precisa. Ajoelha-se, levanta as mãos, está certo? Mas sem precisar tocar. Muitas perguntas aqui sobre a questão do acólito, como se comportar em caso dos fragmentos na patena, ou coloca a âmbula na credência com alguns fragmentos. Como se comportar em relação a isso? É o padre, né, quem deve purificar. Quem deve purificar os vasos sagrados é o padre ou o diácono. Está certo? Ou o acólito instituído. O acólito que recebeu do bispo o ministério de acólito, né? Em geral, com vistas ao diaconato e ao sacerdócio. Um leigo que não seja instituído não deve. O ministro extraordinário da comunhão não deve purificar. Aqui tem que ter cuidado. Os ministros extraordinários da comunhão são uma bênção para a igreja. Mas a primeira obrigação deles, o mais importante, não é ficar ajudando no altar, mas levar para os doentes, para os presos, o corpo do Senhor. Levar para aquelas famílias. E ali levar o Cristo, evangelizar. Os ministros são extraordinários e são da comunhão. É para distribuir a comunhão.
Não é bom o ministro da comunhão brincando de coroinha. Não é bom. Me dá uma tristeza danada. Isso não é função. Deixa os coroinhas, os acólitos, as ancilas, fazerem o que é deles. O ministro da comunhão é para dar a comunhão. Só isso. Dar a comunhão. Ministro extraordinário, não da Eucaristia. Ministro da Eucaristia é o bispo e o padre. Eucaristia é a missa. Tá certo? É ministro da comunhão eucarística. Extraordinário, quer dizer, quando precisa de ajuda. Tem pouca gente, 10 pessoas na Assembleia. Não precisa de ministro da comunhão. Não precisa. É ministro extraordinário. Às vezes a gente faz extraordinário o que é ordinário. E ordinário o que deveria ser extraordinário. Então, tentar compreender qual é a mentalidade da igreja quando liberou aquele ministério e respeitar aquilo para não deturpar e não terminar gerando uma concepção errada dos ministérios e da própria Eucaristia. Muito bom, nós estamos chegando ao final da nossa transmissão. Eu quero aproveitar, no início nós tínhamos um número já significante, mas agora nós temos o dobro de pessoas assistindo. E eu quero aproveitar, Dom Henrique, pedir licença aqui no final do nosso vídeo, para lembrar as pessoas que agora nós temos aqui, como o Dom Henrique falou, Dom Henrique vai segurar aqui para a gente ver, o livro Unidos em Cristo, tá certo? Dom Henrique não gosta muito dessas coisas não, né, Dom? Olha, esses 2 livros do Dom Henrique, antes nós tínhamos no site sob encomenda, e agora nós temos pronta entrega. É bom falar sobre isso, né? Algumas pessoas mandam e-mail, eu queria comprar, mas eu queria que Dom Henrique assinasse. Olha, a gente está fazendo o máximo, né, Dom? Para que pessoas que pedem isso, a gente não podemos prometer, não é, Dom Henrique? Porque a vida do senhor... Eu sou bispo. Não tem como prometer. Mas eu queria lembrar que esses livros estão já em pronta entrega no site domhenrique.com.br, tá certo? E eu quero lembrar também, para você que nos acompanha, né, antes da gente finalizar e Dom Henrique responder a última pergunta e a gente trazer aqui ao vivo para vocês, os 2 lançamentos que tem lá no site. Primeiro esse daqui, a pregação sobre a Eucaristia, maravilhosa, tá certo? E também a pregação sobre o Espírito Santo Paráclito, tá certo? Além de 3 pregações específicas para sacerdotes. Vai falar sobre o sacerdócio no Antigo Testamento, o sacerdócio no Novo Testamento e também o sermão ao clero. E já quero falar para você aqui em primeira mão que em breve nós vamos estar trazendo para vocês esse DVD que eu vou mostrar para vocês aqui, que é o DVD do Congresso Mariano. São pregações maravilhosas de Dom Henrique, que em breve vai estar lá no site para que vocês possam acompanhar. O site todo mundo sabe, domhenrique.com.br, tá certo? Você vai lá, acessa, já tem tudo lá direitinho. Dom Henrique, eu já queria aqui pedir desculpas. Algumas pessoas falaram, cadê os desenhos de baixo que tinha na outra? Algumas pessoas falaram, né? O áudio estava um pouquinho melhor da outra vez. A gente pede desculpa. Da próxima vez a gente vai tentar fazer um pouco mais de qualidade. Mas realmente foi uma zebra, né? A gente preparou. E logo aqui que é o meu trabalho, fiquei muito nervoso aqui, né? Mas graças a Deus fizemos, né? Agora, para finalizar, Dom Henrique, muitas pessoas perguntaram assim, eu tenho muita dúvida, o que fazer depois que eu comungar? Tem gente que diz, eu canto a música. Tem gente que diz, eu leio alguma coisa. Aí tem gente que diz, eu faço uma oração em línguas. Tem gente aqui, muita gente perguntou, então a última pergunta de hoje vai ser sobre isso. O que é que eu faço no momento da ação de graças? Está aí uma pergunta interessante. Primeiro, a ação de graças é a missa toda, é o nome dela, Eucaristia. Não se dá... Veja, é meio ilógico dar graças pela ação de graças. Está certo? A missa é a ação de graças. A missa é a ação de graças. É esquisito falar. Eu sei que tem a oração de ação de graças, até na nossa liturgia das horas, mas é interessante, é fruto de uma época em que não se compreendia que a própria Eucaristia é a ação de graças. Bom, você comunga. Se você tiver vontade de cantar, cante com a Assembleia. Se você tiver vontade de se ajoelhar e rezar, se ajoelhe e reze. Se você tiver vontade de ficar calado, quietinho, fique quietinho. Se for num ambiente que dê para rezar em línguas, reze.
como você quiser. Então, o importante é ter aquela consciência de que Cristo está em você. E Ele está agindo. Assim que você comungou, o Espírito Santo dele está trabalhando em você. Está dando a você uma energia de vida eterna. Está cristificando, dando mais um passo no processo de cristificação de todo o seu ser. Para que você vá tendo os sentimentos de Cristo, as atitudes de Cristo, a vida de Cristo. A ponto de poder dizer, já não sou eu quem vive, é Cristo que vive em mim. E um dia você possa, na sua morte, morrer da morte de Cristo, para ressuscitar da ressurreição de Cristo. É isso que a Eucaristia faz. Uma dúvida ainda nessa pergunta. E quando as pessoas fazem apresentações na hora da ação de graças? Termina a comunhão, olha, se preocupe não, que a sua apresentação vai ser na hora da ação de graças. Não, veja, o lugar... Danças. O lugar para isso se tem que ter é após a oração, após a comunhão. A missa termina com a oração após a comunhão. Até a oração após a comunhão não pode ter encheção de linguiça. Tá certo? Até um canto do padroeiro, tudo é depois da oração após a comunhão. Aí se fazem essas coisas. A bênção, a encenação do padroeiro, uma apresentação, os avisos, mas não antes. Entre a comunhão e a oração após a comunhão, o silêncio ou um canto de interiorização. As pessoas estão perguntando se essa entrevista vai ficar gravada no Facebook do Dom Henrique, tá certo? Vai sim, mas eu quero comunicar que a partir de amanhã de manhã nós vamos passar por uma edição, tá certo? Para melhorar o áudio, para que a gente possa postar amanhã pela manhã. A gente posta, tá certo? É só para que possa entender. Houve um problema técnico aqui antes da transmissão, por isso ela não ficou com a qualidade que se esperava. São as coisas que quem mexe com a internet sabe como é. Isso mesmo. Então, a partir de amanhã é que você vai poder ter acesso. A gente vai fazer uma edição, vai melhorar um pouco e as pessoas vão ter acesso. Dom Henrique, muito obrigado pela disponibilidade. Todos aqui estão agradecendo. Aqui nós estamos... ainda nem conseguimos contar, mas já passam de mais de 15 mil visualizações as pessoas que estão conosco. Muitas pessoas que acompanharam pela primeira vez, de diversos lugares do Brasil, diversos lugares do mundo. É impressionante tudo, mas muita gente agradecendo esse momento e já estão perguntando quando vai ser a próxima. A gente avisa, nem se preocupe. Dom Henrique, nos dê a bênção. Muito obrigado aí pela audiência de todos vocês. Eu agradeço a vocês o carinho. É interessante, a internet é fogo, né? Onde eu viajo no Brasil, sempre, até fora mesmo, encontro pessoas que me conhecem, que acompanham. Eu agradeço a Deus e agradeço a vocês a confiança que têm, porque isso que eu faço é simplesmente para evangelizar. Isso eu quero dizer sempre. Vocês nunca vão encontrar no meu Facebook ou no meu site coisas a meu respeito, o que eu estou fazendo, minha vida de família. Isso vocês não vão encontrar, porque não interessa nem um pouquinho. Interessa Cristo. Enquanto eu puder dar Cristo para vocês, e o Cristo da igreja, não o Cristo falsificado, o Cristo da igreja, porque esse é o único que é real, né? Então isso é o que eu quero fazer e agradeço pela confiança que vocês têm no meu ministério. Rezem por mim, peçam ao Nosso Senhor por mim, porque os pastores da igreja são fruto da oração do povo de Deus. Só agradecendo também, Dom Henrique, as pessoas que rezaram pelas situações das enchentes aqui na nossa diocese. Tem algumas pessoas colocando, olha, nós rezamos, Dom Henrique, nós estivemos juntos. Agradecer também quem ajudou financeiramente. Isso, agradeço. Nós recebemos mais de 35 caminhões de ajuda, de donativos, de várias dioceses do Nordeste. Para quem não sabe, o senhor explica um pouco sobre a questão. Porque aqui a diocese de Palmares sofreu, no final do mês, enchentes muito fortes. São 18 municípios, somente um não teve nenhum problema com enchente. Todos os outros tiveram problemas, uns mais, outros menos. Pessoas perderam casas, muita gente desalojada, muita gente desabrigada. E nós precisamos muito da ajuda das pessoas. Nossa região é muito pobre, nossa diocese é muito pobre. Então agradeço as pessoas que ajudaram, as pessoas que rezaram. Deus os recompense sempre. É um consolo muito grande numa hora de aperto e para quem já é pobre, experimentar a solidariedade dos outros. A solidariedade também é um grande dom, um grande consolo.
Pior coisa é a frieza, é não ligar para a dor do outro. Cuidado, você que é cristão, nunca seja frio, indiferente, diante da necessidade do seu irmão. Posso dar a bênção? Pode. Muito bem. Bendito seja o nome do Senhor, agora e para sempre. O nosso auxílio está no nome do Senhor, Que fez o céu e a terra. Abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém e até a próxima, se Deus quiser.